Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores deste canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eliane Caetano, tenho 52 anos. E neste canal, a princípio, estou dando dicas de emagrecimento. Um processo que eu mesma vivenciei na prática. Em 9 meses perdi 15 quilos e não mais voltei a engordar, já faz quase 5 anos. Tá? Então, estou passando essas dicas e a partir de domingo vou passar dicas de canto. Por isso o nome do canal é Culturando e Esculturando. Esculturando são processos de lapidação do corpo, né? E culturando nós vamos trabalhar com artes, né? Música, canto, violão e acordeon. Vou começar com o canto porque eu sei que muitas pessoas querem cantar. É muito mais o número de procura do canto do que do violão, né? Ou do acordeon. Depois nós vamos colocando esses vídeos também. E esse processo de emagrecimento também, a hora que acabar todas as dicas, né, que eu tiver que passar, aí não tem mais vídeo para fazer disso, tá? Mas a princípio ainda tem bastante coisa para eu passar. Então hoje eu vou dar umas dicas mais detalhadas sobre a alimentação. Então se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda, compartilhe esses vídeos e deem um joinha pra gente, tá? Então eu vou falar hoje de número de calorias, né? Como a gente calcula isso? Precisa calcular, não precisa calcular? Então, assim, se você consegue mais ou menos ter uma ideia do que você gasta, você pode até não calcular, você pode simplesmente pegar a alimentação que você vinha fazendo e ir baixando a quantidade, né, do que você come e melhorando a qualidade. Isso também é importante, porque às vezes a troca de um alimento por outro faz com que a gente possa comer mais e mesmo assim emagrecer pelo fato do alimento ser menos calórico, né? Mas hoje eu vou passar uma dica detalhada, né? Se você vai a um nutricionista, você já tem toda a sua dieta preparada, então você não precisa pensar em tudo isso. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes, né, não podem ou não querem ir ao nutricionista, então precisam estudar e aprender a calcular, né, a sua dieta. Eu trouxe aqui a fórmula de Royce Benedict. Está nos vídeos, tem um vídeo do Renato Cariani, onde ele usa essa fórmula e explica, né? Então aqui para mulheres, né? Opa, tá de cabeça para baixo, ainda bem que eu olhei. Uhum. De novo então, pessoal. É isso que dá, né? Não ter edição de vídeo. Então aqui primeiro para as mulheres. 655 mais, daí entre parênteses, tá? 9,6 vezes o peso, tá? O peso em quilo. Aí mais, aí entre parênteses, 1,8 vezes a altura em centímetro e menos 4,7 vezes a idade. Se você tiver com dificuldade para visualizar isso aqui, você pode puxar com o dedo e ampliar o tamanho do vídeo, tá? Eu vou ficar segurando aqui. Passaram dos homens também, ó, 66 mais, entre parênteses, 13,7 vezes o quilo, o peso em quilo, mais 5 vezes a altura em centímetros, né? Também entre parênteses, menos 6,8 vezes a idade, também entre parênteses. Então, primeiro se calcula o que está entre parênteses e depois faz a somatória e a subtração. Eu fiz isso aqui quando eu tinha 49 anos e eu já tinha perdido vários quilos, já tinha feito aquele processo, né? Depois que eu fui aprender para ver o que eu estava fazendo, como é que eu fiz, para entender realmente, eu estava com 61 quilos e eu tenho aqui o cálculo, tá? Então eu fiz o cálculo, deu 1.300 calorias na época. E aí, né, eu assisti aquele vídeo do Renato Cariani e eu coloquei aqui mais 300 calorias, né, de gasto de atividades diárias. E a musculação, ele indicou 400, mas lógico que vai depender do treino de cada pessoa, né? A atividade diária também depende do que você faz, né? Qual a sua profissão. Um carteiro, por exemplo, que anda o dia inteiro de bicicleta ou a pé, né? É diferente de alguém que fica sentado num escritório, que talvez pode dar até menos de 300 calorias, né? E uma dona de casa, ou, né? Dependendo do que você faz, vai variar. Mas ele passou essa média de quem tem umas atividades normais, nem muito parada, nem muito agitada, 300 calorias por dia. A musculação, 400 calorias. Então, somando tudo isso na época para mim, dava 2.000 calorias. Esse era o meu gasto se eu fizesse musculação todos os dias. Mas tinha dias que eu fazia só cardio, né? Aí já diminuiria 100, né? Porque o cardio vale 300 calorias. Lógico que também depende do cardio, né?
Isso de 1 hora, tá, gente? Tanto a musculação como o cardio. Se você vai caminhar 1 hora, é lógico que é muito diferente de você correr 1 hora, né? Ou pedalar 1 hora. Então, isso daqui é uma média de um cardio moderado. Se for uma caminhada, não é muito lenta, é uma caminhada moderada, né? Tá? Não é nem muito agitada, nem muito lenta. Então, seria mais ou menos essa média, né? E aí, a gente precisa calcular outra coisa, né? Os macronutrientes da nossa dieta. Isso, Leandro Twin ensina como calcular. Ele indica aqui 2 gramas por quilo de peso de proteína, ou seja, eu fiz um cálculo aqui para 60 quilos, tá? E aí fica fácil, que é um número redondo também, né? E é quase o meu peso, eu tô quase com 61 por aí. Então, 2 gramas quilo, né? 2 gramas por quilo. Então, seria 2 vezes 60 quilos, daria 120, né? Gramas de proteína, tá? Aí, cada grama de proteína tem 4 calorias. Então, eu teria 480 calorias de proteína. A gordura, ele indica 1 grama por quilo, ou seja, no caso aqui, 60 gramas. E a gordura, ela tem 9 calorias por grama. Então, aqui daria 540 calorias, né, de gordura. Somando os dois, daria 1020, tá? Então, isso aqui é básico. O que ele recomenda mexer é no carboidrato. Então, se eu quero emagrecer, eu vou comer menos carboidrato do que eu preciso em todas as minhas atividades, né? Se eu quero perder gordura. Se eu quero ganhar músculo, eu vou ter que comer um pouco a mais. Então, é no carboidrato que eu vou mexer. Aqui, para exato, né? Exato não, mas dava 1980, quase 2.000 calorias. Eu usaria aqui 4 gramas de carboidrato, né? Que daria 4 vezes 60, né? Daria 240 gramas de carboidrato, vezes os 4 calorias, né? Por grama, daria aqui 960 gramas. Então, somando aqui, daria 1980, tá? Quase 2.000, tá? Seria mais ou menos o que precisaria aqui nesse processo. Então, 240 gramas de carboidrato é muito carboidrato. Se vocês forem pegar a tabela nutricional e forem montar a dieta mesmo, observando o que vocês comem, vocês vão ver que dá para comer bastante carboidrato com 240 gramas. A proteína, ele manda variar entre 1,5 a 2 gramas, né? Mas para quem deseja aumentar a massa muscular, o ideal seria 2 gramas. E também para quem está fazendo a musculação, né? Porque se você não está fazendo exercício de musculação, essa proteína não vai fazer parte da construção muscular, né? Então precisa um pouco mais, por quê? Porque o músculo vai transformar, né, isso em fibra muscular, essa proteína. Então é bem importante isso, tá? Essas dicas que eu tô falando aqui, tudo, Leandro Twin ensina direitinho lá como fazer, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do processo. Mas isso aqui eu fiz depois que eu tinha emagrecido, tá, gente? Depois que eu fui aprender, né, a fazer isso daqui, tá? Mas, assim, vocês podem já começar a atentar para esse lado e fazer da forma certa. Por quê? Porque se você trabalha exatamente isso aqui, você consegue, às vezes, com menos esforço, menos sofrimento, a coisa funcionar melhor, tá? E aqui nós não podemos esquecer, né, de colocar muitos legumes, frutas, verduras, porque nós precisamos de fibras na nossa alimentação. Esses aqui são os macronutrientes, ou seja, são as moléculas maiores, né? Mas a gente precisa de micronutrientes também, que são as vitaminas, né? E os minerais, tá? Isso daí a gente vai encontrar nos vegetais, né? Principalmente, né? Grãos e vegetais em geral. Então, a gente precisa dessa alimentação mais saudável, mais natural, né? Para a gente conseguir ter saúde durante o processo de emagrecimento. Porque se a gente ficar com alimentação ruim, mesmo, né, não estando em processo de emagrecimento, a gente acaba tendo falta de vitaminas, né? E tem vitaminas que exigem outros tipos de processo, como tomar sol também, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Então, é isso que eu ia passar sobre dieta hoje, tá? Muito obrigada!